e a todas. Pela apresentação da Priscila, já deu para perceber que a minha expertise não é, né, falar de mulheres na ciência, mas isso é decorrência aí de anos de estudo por conta do projeto de extensão que a gente tem na universidade, que busca fazer essa ponte, né, entre meninas do ensino médio e a universidade, sensibilizar essas meninas para essa possível carreira acadêmica e científica e tentar fazer uma ponte, já que a gente trabalha com escolas da periferia, tentar fazer uma ponte para essas meninas, pelo menos viabilizar a questão do cursinho social que a gente tem na universidade. Então, a minha busca pelo conhecimento nessa área de mulheres na ciência vem dessa questão do projeto de extensão, que a gente está indo para o 4º ano do projeto. A Raquel quer falar, é isso? Você está testando a ferramenta, Raquel? Perdão, professora, eu fui testar a ferramenta e acabei apertando aqui. Porque inicialmente estaríamos eu e a Priscila falando, e a Roberta, e aí a gente não conseguiu. Não. Mas me perdoe e fique à vontade novamente. Tá bom, obrigada. Vamos fazer assim, pessoal. No final a gente pode falar com a professora também, acenando com a mãozinha. Para teste também, né? Mas eu vou pedir até que quando eu estiver apresentando, para não ficar muito chato só eu falando, que vocês... Aí eu não vou ver, né? Eu não tenho acesso a essa tela quando eu estou apresentando, então não me incomodo de forma alguma que vocês abram o microfone e falem. Na verdade, até prefiro que a gente faça mais um diálogo do que eu faça uma apresentação. Então, assim, hoje, né, especialmente que é o Dia Internacional da Mulher, né, e aí eu tenho sempre dúvidas se eu dou parabéns, se eu lastimo muito a nossa situação, eu acho difícil lidar com o dia, né, tanto é que a gente vê aí na mídia essa questão, eu não quero ganhar flor, eu quero igualdade. Então, dentro dessa perspectiva, né, do Dia da Mulher, como é que está a situação da mulher na ciência? Então, eu busquei fazer um apanhado geral de como é a nossa situação. Uma coisa que eu acho importante é a gente entender como todo o legado científico é enviesado, que a gente já sabe que culturalmente, socialmente e estruturalmente existe essa manutenção do patriarcado, isso já é claro e óbvio. O que é meio instigante de ver e triste de ver é que a ciência também é enviesada, né? Então, eu acho importante a gente enxergar isso, que os dados científicos que a gente tem, muitas vezes também depõem contra a gente, né? Então, a ideia da conversa aqui é mostrar esse apanhado científico, mostrar como é que são os números hoje em dia, porque quando a gente olha para os números, a gente percebe que os números são até ok, meio pau a pau, assim, 50%. Porém, quando você faz um zoom nesses números, você percebe que não está ok, que a gente continua ali numa base de manutenção, mas a gente não está nos cargos principais do topo da pirâmide. Então, é essa ideia de conversa que eu nem sei muito se era a expectativa de vocês. As meninas, né, me convidaram, eu fiquei muito feliz de vir falar com vocês numa Universidade Estadual do Rio, então fiquei feliz, que eu imagino que isso é um alcance do projeto de extensão Meninas na Ciência, né? Então, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui no Dia Internacional da Mulher, para a gente discutir e debater, e na verdade conversar, né, de como é que anda aí a mulher na ciência, tá bom? Então, de novo, fiquem à vontade para abrir o microfone e falar. Não me incomodo e prefiro que a gente converse. Porque eu tenho dado tanta aula online que eu não quero dar outra aula online. Eu prefiro que seja uma conversa de fato. Então, vamos para a minha tela, e aí vocês vão
me dizer se está funcionando ou não. Estão vendo a minha tela? Sim. Aqui. Sim. Bom, então, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria de introduzir esse conceito, né? A gente tem um problema sério na ciência, que são as falácias, né? Dentro da filosofia da ciência, a gente tem vários tipos de falácia, e uma falácia é a falácia da autoridade, né? Da autoridade, inclusive da autoridade da ciência. Então, quando a gente diz assim, é cientificamente provado, a ciência provou, isso pode ser uma frase tão perigosa, né? A gente que está vivendo aí nesse governo absurdo, né, nesse obscurantismo científico, dizer que é cientificamente provado pode ser tanto para o bem como para o mal. E aí a gente vai perceber que essa ciência, que em grande parte ainda é dominado por uma maioria de homens, ela também vai ser enviesada em questões que depõem contra a nossa qualidade enquanto mulheres para estar na ciência, né? Então a gente vai ver que existe todo um rol aí de cientificamente provado que as mulheres são inferiores para fazer ciência. Inclusive, o que a gente chama de um neurocientificismo para dizer que mulher não é capaz, ou que o cérebro da mulher não é capaz de estar apto para fazer ciência. Então, eu queria levantar com vocês um pouco do que a gente vive no nosso projeto, né? Então, quais são as principais questões, né, para mulheres, ou ainda o buraco mais embaixo, para as meninas que estão lá no ensino fundamental e médio, quais são as principais problemáticas para essas meninas chegarem na academia e na ciência? Primeiro, essa discussão entre diferenças biológicas entre homens e mulheres como pré-requisito para a ciência, e é esse item que a gente vai tentar desmistificar aqui na nossa conversa. A falta de preparação acadêmica das meninas para um curso, uma carreira em ciências, que esse item 2 está mais aí para o final da nossa conversa, para dizer, o que a gente pode fazer a respeito? A gente detecta o problema, mas a ideia é que a gente tenha alguma ação a respeito, né? Falta de motivação das meninas em relação à ciência e falta de experiências positivas com a ciência na infância. Falta de representatividade, né? A tal da representatividade. Ausência de cientistas, engenheiras, físicas, matemáticas no sexo feminino como modelos. Isso está mudando gradualmente, mas ainda tem um buraco enorme, né? De que, na maioria das vezes, quando você pergunta para as crianças quem é um engenheiro, primeiro que para a gente vai ter essa determinação do artigo, né? Vai ser o engenheiro. E as crianças não identificam isso como uma carreira possível para as mulheres. A própria pedagogia em sala de aula, ela favorece os meninos, né? Então isso a gente começa a identificar a raiz lá no início da alfabetização, muitas vezes. Pressão cultural sobre meninas e mulheres para se adequarem aos papéis que é esperado delas, né? De que, principalmente considerando população de baixa renda, né? Para a menina vai ser delegado cuidar da casa, cuidar dos irmãos, né? E a ciência e o universo da universidade é um mundo muito distante. E uma visão, que é uma questão que a gente vai conversar hoje, né? Uma visão masculina inerente na epistemologia científica, ou seja, a ciência é masculina, né? Então a gente já parte desse problemão para lidar. A ciência é um universo masculino. Do que eu queria conversar com vocês sobre esses determinismos, né? Determinismos de como, então,
a biologia ou o biologismo vem dizendo que as mulheres não estão aptas à ciência ou à universidade ou à academia, e que isso está imprintado na nossa morfologia, na nossa fisiologia, e esses artigos provam por A mais B de que nós não somos um ser biologicamente capaz de fazer ciência. Então, é muito importante a gente identificar esse determinismo biológico na raiz de muita coisa que a gente lê, de muita coisa que é passado para a gente na própria universidade, e que isso permeia a educação básica como um todo, né? De que o mundo é assim, que essa é a ordem natural das coisas e que não tem nada a se fazer a respeito. Lidem com isso, né? Então, quando a gente enxerga essas estruturas, tem N livros a respeito. Para quem quiser se aprofundar mais, tem um livro muito interessante de um biólogo evolucionista, que é o Jay Gould, que chama A Falsa Medida do Homem, que ele vai mostrar que desde que o mundo é mundo, o grupo branco dominante europeu vai tentar mostrar como o europeu branco é determinado biologicamente para ser o grupo dominante, porque ele tem um cérebro maior, porque ele tem um cérebro com maior número de convoluções, e tudo isso, no livro, ele vai mostrar que são dados forjados, né? Como esse aqui da figura, que é um dado forjado para dizer que o crânio e o cérebro de um homem negro está mais próximo de um chimpanzé do que de um Apolo, né, de um grego branco dominante. Então, a gente tem toda essa literatura científica forjada mostrando que o fato de nós termos um grupo étnico, social dominante faz parte da ordem natural. É assim e ponto. É assim porque a biologia determinou, é assim porque os números e os dados estão mostrando que é assim. Então, eu peguei um exemplo bem extremo, né, aí de uma literatura antiga, mas vocês vão ver que essa literatura continua aparecendo e ontem apareceu uma outra, certo? Então, essa é a ideia. Uma das primeiras mulheres importantes dentro da academia a observar esse determinismo biológico dentro da estrutura hierárquica da academia foi essa Ruth Hubert, que é uma professora de Harvard e tem uma disciplina muito interessante que é Biologia e a Mulher, e ela justamente vai discutir essa tendência de cientistas do sexo masculino usarem a biologia, o biologicamente provado, para afirmar o patriarcado. Então, esse estereótipo vitoriano que a gente viu ali na figurinha de trás, né, do macho ativo e da fêmea passiva, e que os cientistas impunham suas crenças e suas pesquisas, fosse com animais, com humanos, com algas ou com bactérias, ou seja, a nossa espécie passou a ser mais uma para que essa corrente determinista vingasse e impusesse a ordem natural das coisas, né? Então, ela diz que essas teorias biológicas deterministas consistentemente tendem a fornecer uma justificativa genética, biológica, do status quo e dos privilégios existentes para certos grupos de acordo com a classe, com a raça ou sexo, ou todas elas juntas, né? Classe, raça e sexo. Então, vejam que isso é um viés identificado desde a década de 70, né? As pessoas têm noção de que a literatura acadêmica, científica é enviesada segundo essas teorias deterministas, porém, a gente continua incorrendo nesse erro e continuamos a ser formadas segundo essas teorias deterministas. Então, historicamente, né,
esse agrupamento de literatura científica é o que a gente dá o nome de neurosexismo, né? Então, de que mostrando por dados morfológicos, fisiológicos, comportamentais, sociais, de que o cérebro masculino é superior ao cérebro feminino. Então, que essa inferioridade intelectual, ela é provada cientificamente. Então, obviamente, a gente já sabe a carga gigantesca que isso vai ter na vida de todas nós, não é? Porque quando você tem grupos de cientistas importantes produzindo dados que vão ser publicados nas principais revistas científicas, nas revistas com maior impacto, a gente sabe que esse grupo vai ter uma voz gigantesca dizendo que é assim e pronto, né? Então, o determinismo biológico que a gente enxerga e critica na era vitoriana, na verdade, a gente está reproduzindo com um verniz um pouquinho melhor, com um vocabulário um pouquinho melhor, porém dizendo a mesma coisa, que existe uma inferioridade intelectual e, portanto, biologicamente, as mulheres não estão aptas a assumirem esses papéis, pelo menos não os de liderança dentro da ciência e da academia. A gente pode até fazer dentro de um espaço que nos é permitido, que é uma coisa que a gente vai discutir. Tudo bem, gente? Como a gente está caminhando? Tudo bem sim, professora. Bom, então o que a gente quer dizer com esse neurosexismo, né? É a suposição sexista de que as diferenças de gênero percebidas em caráter e comportamento são causadas por diferenças biológicas no cérebro. O neurosexismo fornece uma evidência científica para tratar de crianças e adultos de maneira diferente com base no gênero, o que faz com que eles se comportem de maneira diferente, o que cria as chamadas diferença de gênero, que por sua vez estimulam o neurosexismo e o velho epítome da lógica circular, né? Então percebam que a gente muitas vezes estamos presas nesse círculo, né? Que diz que existe um cérebro menos capaz e que por sua vez aceitem e lidem com esse cérebro menos capaz. Então, a gente tem que isso é amplamente debatido na ciência em geral, porém, o que a gente tem é que os textos e os livros que vão argumentar contra essa lógica do neurosexismo, eles não têm o alarde que tem os artigos científicos que mostram essa diferença. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês. Quando um artigo científico é publicado numa revista do nível Nature ou PNAS, esses artigos têm uma repercussão gigantesca em todas as esferas da sociedade. Esse tipo de notícia vem parar no Jornal Nacional, no Fantástico, etc. Enquanto que a literatura que tenta combater o neurosexismo vem muito a reboque e permanece ainda muito em grupos pequenos e ninguém fala a respeito, né? Por exemplo, esse livro que o título é Neurosexismo, o mito de que homens e mulheres têm cérebros diferentes. Então, são duas coisas, né? O combate ao neurosexismo não aparecendo e o neurosexismo super aparecendo em grandes esferas da mídia e em grandes esferas da literatura científica. Para a gente exemplificar isso, o cérebro do Einstein é um dos mais estudados, obviamente, né? Tem livros a respeito disso. Ele foi roubado da universidade onde ele estava
guardado, que é Princeton. Então, roubaram o cérebro do Einstein de Princeton, fatiaram o cérebro do Einstein de 1000 maneiras, porque, enfim, se queria uma resposta de que onde é que estava a genialidade do Einstein. E uma das primeiras apostas foi justamente no tamanho. Que ele tinha um cabeção, né? Que ele tinha um cérebro descomunal. E aí, quando foram fazer a biometria desse cérebro, viram que não tinha nada de especial no tamanho, que era um cérebro bem na média, em termos de peso e medidas. Mas que havia uma particularidade, até mais como um defeito, né? Nos lobos parietais aí do Einstein, que é isso aqui, ó. Então, por exemplo, num cérebro normal, entre aspas, a gente tem que aqui no lobo parietal existe um opérculo, uma abertura. E no do Einstein, isso era fechado. O lobo parietal não tinha esse opérculo. Então, né, assim, pensando deterministicamente, a gente pudesse imaginar que essa área de tecido aqui fez diferença no cérebro do Einstein. O fato é que o peso do cérebro dele não foi diferente dos controles, indicando claramente que um cérebro grande e pesado não é uma condição necessária para o intelecto. Porque aí o que a gente tem é uma literatura extensa dizendo que o cérebro do homem é maior, é mais pesado e que, portanto, ele tem mais massa para ser mais inteligente. E aí, pelo do Einstein, já dá para dizer que isso não é verdade. O que eu estou querendo enfatizar com a minha fala, né, é que existe um perigo gigantesco aí em a gente continuar enfatizando essas diferenças biológicas entre homens e mulheres, porque a tendência é argumentar que, se existem diferenças biológicas inalteráveis, se essas diferenças estão no tamanho do cérebro, por exemplo, que a gente já sabe que não está, então não tem nada a se fazer, é aceitar. Né? Então, nenhuma ação é necessária para melhorar a situação das mulheres. E é isso que a ciência vem tentando fazer consistentemente e insistentemente, mostrar que existe uma diferença biológica e, portanto, nós estamos fadadas ao tipo de tarefa, multitarefa, e os homens, por uma diferença cerebral, estão aptos a desenvolver tarefas que necessitem de foco, perseverança, que é tudo que um cientista precisa. Ter foco, ser insistente, ser perseverante, fazer boas perguntas, e que, portanto, o cérebro biológico da mulher não estaria apto para essa tarefa grandiosa que foi delegada ao cérebro do homem. Óbvio que eu estou sendo irônica, né, gente? Para aliviar um pouco, né, quando a gente começou a ter um pouco de voz e a criticar esse tipo de literatura científica, né, o tal do cientificamente provado, os homens começaram a ficar mais bonzinhos com a gente, veja só. Então, eles começaram a produzir um tipo de dado científico que aí cai numa outra categoria que não é só o neurosexismo puro, é o neurosexismo benevolente. Eles são bonzinhos com a gente. Eles determinam algumas habilidades para a gente. Mas que habilidades? As habilidades socioemocionais, as habilidades que vão permitir que a gente seja cuidadora, que a gente administre o lar, que a gente seja das humanidades, né? Então, olha só, agora a gente ganha habilidades no neurosexismo, porém, a gente não ganha a habilidade necessária para a ciência e academia. Quais habilidades? Racionalidade e produtividade. Essa continua a ser categoria do cérebro masculino. Então, o que a gente percebe, né, que desde do desenho da era vitoriana que eu mostrei, até a literatura atual,
os dados foram sendo maquiados, se apresentando de forma mais bonitinha, mais elogiosa um pouco com as mulheres, mais condescendente um pouco com as mulheres. Porém, ele não deixa de provar cientificamente que nós não temos um cérebro para a ciência. Não é incrível isso, gente? Que em pleno século XXI, vocês vão ver que é em pleno século XXI mesmo, né, tem uma literatura científica sendo produzida nesse nível. Então, o texto, um pedacinho do artigo dessa Procedures National Academy of Science, né, que quem está aí na pós-graduação e tal sabe que é uma super revista com fator de impacto lá em cima, né, então que é a PNAS. Então, a PNAS vem aí com um grupo importante da Universidade da Pensilvânia dizer que os resultados sugerem que os cérebros de homens facilitam a conexão entre percepção e ação coordenada, enquanto os cérebros femininos são desenhados para facilitar a comunicação analítica e intuitiva. Vejam só. Então, aqui aparece justamente o tal do neurosexismo benevolente. Olha, vocês não têm a capacidade de ter percepção e coordenar essa percepção com ação, mas vocês são super intuitivas, olha que fofo, ser super intuitivo na ciência. Então, vejam que é um artigo importante, de 2014, dizendo isso, dizendo que existe essa diferença, né? O que a gente vai ver em seguida, né, é que, obviamente, sempre quando um artigo desse é publicado, vem uma contrapartida, né, vem a crítica a respeito disso. E aí, em cima desse artigo importante, que na época foi super divulgado, super comentado, essas duas mulheres publicaram um artigo numa revista que é importante, que é a PLOS ONE, porém com um alcance muito menor, né, que é o que eu estava dizendo. Sempre a questão do neurosexismo, quando aparece na ciência, aparece na mídia, ela vai fazer um barulho enorme. E a retratação e a crítica em cima desse artigo vai ser muito pequena. Então, essas duas pesquisadoras mostram isso, né, de que esses autores do antigo anterior estão fazendo uma forma de sexismo benevolente, né, de que ele dá para as mulheres uma qualidade socioemocional, mas que elas não têm uma capacidade de racionalidade e produtividade. Né? Então, essas pesquisadoras detectam de forma muito lúcida, muito clara, que esse artigo anterior tinha um viés absurdo, né? Só que esse artigo fez um barulho enorme, reforçando essas diferenças, reforçando esses estereótipos, e esse artigo ninguém ouviu falar. E aí eu destaquei o que elas disseram, né? O conteúdo daquele artigo muitas vezes se assemelha a uma forma de sexismo benevolente, em que o elogio das habilidades socioemocionais das mulheres compensa a falta de domínios de traços mais valorizados, como a racionalidade e a produtividade, que, segundo esses autores, são inerentes ao cérebro masculino. O artigo sugere que a incorporação desses padrões de estereótipos na neurociência pode intensificar a sua potência retórica. Lembram lá do círculo que eu falei? Né? Emprestando-lhes a autoridade epistêmica da ciência. Ou seja, a ciência continua masculina porque a neurociência está mostrando que a ciência é masculina. Então, a neurociência da diferença sexual não reflete apenas as normas de gênero na sociedade contemporânea, mas pode moldá-las ativamente. Pode não, né, gente? Ela molda ativamente como a sociedade é regida e como ela vai funcionar. Então, vejam, né, que tudo isso está explícito
né? Está publicado em revistas no nível PNAS e Nature, dizendo que o cérebro masculino é moldado para profissões onde racionalidade e produtividade sejam exigidas, e que a mulher é muito emocional para isso. Embora ela tenha essa habilidade socioemocional, essa habilidade socioemocional não cabe num mundo de racionalidade e produtividade. E aí, uma coisa mais perigosa ainda é o caminho, desde o artigo da PNAS até essa notícia chegar num nível do tipo jornal, revista, blog, Instagram, blá, blá, blá. Ou seja, aquela brincadeira do telefone sem fio vai fazendo um estrago gigantesco numa coisa que já é estragada, que é o artigo original. O artigo original já é falacioso por si só. Quando ele vai fazendo esse caminho de divulgação científica, até chegar nos meios de comunicação em massa, aí a desgraça é ampliada inúmeras vezes, né? Porque aí são pinçadas algumas frases, essas frases são refeitas, são deturpadas mais ainda em relação ao artigo original. Então, teve um autor que estudou isso, olha que interessante. Ele foi ver qual era o caminho entre o que foi publicado na revista originalmente. Então, o artigo científico é o que está representado em azul. O que a Universidade da Pensilvânia divulgou como jornalismo científico, que a gente bota uma fé, né? A gente acha que o jornalismo científico é sério, está representado em vermelho. E depois a mídia, blog e comentários. O que a gente vai vendo é que muito se perde do que um pouquinho beneficiava as mulheres, e o que aparece na mídia, na grande mídia, é o que interessa, de novo, a um corporativismo masculino, né? Então, aparece que as mulheres são muito emocionais e que lógica e racionalidade está ligada ao homem e que comportamento de cuidado parental, maternidade é para a mulher mesmo, e trabalho de casa é para a mulher mesmo. Ou seja, além do artigo ser perigoso por si só, esse caminho daqui para cá é mais perigoso ainda, né? E num país como o nosso, de novo, num governo desastroso para a ciência como o nosso, isso é mais amplificado ainda, isso é mais perigoso ainda, porque a gente não tem formação científica, a ciência não faz parte do dia a dia de pessoas comuns, como em outros países isso já é comum, a pessoa ler um jornal mais elaborado, ou mesmo ela ir na fonte para identificar se aquilo é verdadeiro ou não, né? Então, a gente vai consumir muito mais aquela notícia do WhatsApp e pronto, ninguém vai aprofundar naquilo. Então, se nos Estados Unidos o caminho é esse, aqui a gente deve imaginar que o caminho é muito pior, né? Dessa releitura e essa propagação de fake news em cima do cientificamente provado, né? O tal do cientificamente provado vai ser um desastre na nossa vida. Bom, e aí mostrando o que saiu na mídia em relação àquele artigo da PNAS. Então, em média, é mais provável que os homens aprendam e executem uma única tarefa, como andar de bicicleta ou navegar, enquanto as mulheres têm habilidades superiores, olha aí o sexismo benevolente, têm habilidades superiores de memória e cognição social, tornando-as mais equipadas para multitarefa. Olha a desgraça da nossa vida, que é o tal do multitarefa, que agora na pandemia isso é muito claro, muito claro. Quem a pandemia afetou dentro da vida acadêmica, dentro da comunidade científica? Afetou as mulheres enormemente. Se antes a gente já tinha um abismo, esse abismo é muito maior.
na pandemia e pós-pandemia, que sabemos lá quando vai ser pós-pandemia, né? Justamente por conta desse atributo maravilhoso que só o nosso cérebro tem, só o cérebro feminino tem, de ser multitarefa, enquanto o cérebro masculino é focado, é racional, vai fazer uma tarefa por vez e ele não pode ser incomodado de forma alguma, é o gênio pensando. Entendem, gente? E aí são os recortes que eu tirei da mídia. Você poderia argumentar que as mulheres são incapazes de se concentrar em uma tarefa por vez. Muitas vezes pode ser um eufemismo para nunca ser capaz de completar nada. Olha aí o nosso cérebro multitarefa. Faz tanta coisa que ele vai ser incapaz de completar uma única tarefa. Enquanto o homem, focado. As mulheres sabem disso há gerações e a prova científica finalmente chegou. Os cientistas descobriram que o cérebro feminino é desenhado para ser melhor em multitarefa. Lidem com isso. Isso é determinado biologicamente. Não tem o que ser feito. Professora? Oi. Vamos interromper. A Marcele gostaria de fazer uma colocação nesse momento da fala da senhora. Ótimo, ela poderia falar? Pode falar, Marcele. Marcele, pode falar, por favor. Ela está falando no chat e eu não estou vendo, é isso? Não. Você... Oi, vocês estão me ouvindo? Isso, agora sim. Estamos. Sim, é porque eu tinha levantado a mão antes, aí eu abaixei agora, não vi que ainda estava levantada. Mas, então, o que eu queria perguntar é, então, cientificamente não é comprovado isso dos cérebros serem diferentes? Porque eu acho que até um pouco de muita falta de conhecimento, né? Mas eu, até o momento, eu achava que sim, que existia realmente essa diferença e que as mulheres são diferentes mesmo para lidar assim com essas coisas mais racionais como a ciência. E agora a senhora falando isso, né, dos artigos científicos sendo sexistas. E assim, tipo, isso é uma coisa que mexe muito com a nossa cabeça, né? De ver que não é real, você não tem que ser assim, tipo, desse jeito que parece que a gente tem que ser. Porque você pensar, não, tudo bem, eu vou aceitar que eu não consigo fazer as coisas porque é cientificamente provado, mas aí você vê que não é cientificamente mesmo. Não é cientificamente provado, Marcelo, é exatamente isso que eu estou tentando mostrar para vocês e acho que a gente vai chegar lá num artigo mais atual que mostra que essas diferenças não existem. Vou te dar um exemplo. É tão horrível ficar falando sem ver ninguém, mas também vocês não estão com a carinha aí para eu ver, né? A Marcele abriu, tá o Vergelino tá com a cara aberta, e a Raquel. Marcele, oi Marcele, tudo bem? Então, Marcele, eu vou te dar um exemplo de uma coisa que já foi muito estudada em relação a cérebro, que é memória espacial. Então, que se usava o modelo dos taxistas de Londres, né, para dizer que homem tem uma memória espacial muito boa, são bons navegadores e tudo mais. Mas quem era o público-alvo para se estudar memória espacial? Os taxistas homens de Londres. Percebe a amostra enviesada que a gente teve? E basicamente é isso que vai acontecendo. Né? Então, agora que tem mulheres taxistas, que tem mulheres no Uber, se a gente for refazer esse estudo, a gente vai ver que elas têm uma memória espacial tão boa quanto, porque é um processo de usar essa estrutura cerebral e ela formar mais conexões, se tornar mais ativa, se tornar mais potente, dependendo do que você está reforçando no seu cérebro. Entende? O que acontece é que nos é delegado essa multitarefa, né? E que isso vai permitir que o status quo continue bonitinho como ele está. Homem focado, produtivo, né? Tanto é que já existem esses números aí da pandemia, mostrando que os homens estão bombando de publicar, desengavetaram tudo que eles tinham.
né? E assim, eu estou vendo que tem meninos na plateia, né? Não é uma briga, a gente só quer fazer a mesma coisa, né? Que é a discussão do Dia da Mulher, né? A gente só quer ter igualdade, a gente só quer ter as mesmas condições para fazer ciência, produzir material, produzir artigo, produzir boas aulas, porque, enfim, a gente é capaz, né? Então, Marcele, eu acho que vai ficar claro mais para frente, quando a gente vê um artigo mostrando que esses outros são falaciosos, mas é um pouco isso, dependendo da maneira como você vai investigar, do viés que você vai usar, de quem é o seu grupo de estudo, óbvio que vai aparecer uma coisa do tipo, né? Do exemplo claro que eu falei, se você for estudar memória espacial em homens taxistas, vai aparecer que eles são ótimos navegadores, certo? Pessoal, podem fazer como a Marcele e me interromper, tá bom? Não é me interromper, é conversar. Então, vejam, né, isso tudo foi saindo em jornais, como esse jornal britânico aí, que falou, as mulheres tendem a ser melhores que os homens. Olha, aí vem o benevolente, estão vendo que eles dão uma colherzinha de chá? Eles agradam a gente um pouco, ó, melhores do que os homens nesse tipo de habilidade. Qual? Multitarefa. E aí, o fato de serem boas mães. Então, todo o cuidado parental... vocês viram aí pela apresentação da Priscila, que a minha área de estudo é comportamento animal. Tem várias espécies que dividem o cuidado parental, que é o que a gente chama de cuidado biparental. A nossa espécie, super racional, super evoluída, resolveu que o cuidado tem que ser monoparental, tem que ser maternal. Não é maluco isso, gente? Né? Então, a gente tem que, o nosso cérebro, segundo esse artigo, é moldado para que a gente seja multitarefa e, portanto, nós vamos ser boas mães. Portanto, o cuidado parental está delegado à mulher. Os homens estavam mais inclinados a se destacar, isso saiu no Washington Post, de novo em relação àquele artigo. A completar um único trabalho focado, enquanto as mulheres mais aptas a realizar tarefas múltiplas. Assim, a ideia dos homens serem navegadores e diretores, olha a palavra, diretores superiores, enquanto as mulheres se destacam nas áreas de competência social. Cuidado, o que é competência social? É cuidar dos outros, cuidar do filho, cuidar da casa, ser enfermeira, ser assistente social, é permitido profissões de cuidadora. Pode, na verdade, estar enraizada em princípios científicos. Olha o que eu destaquei aí, o tal do princípio científico, é cientificamente provado. Não tem o que fazer, é cientificamente provado. Eles estão dizendo que as mulheres pensam de forma mais emocional, enquanto os homens tendem a pensar baseados em fatos. Então, toda aquela história de descontrole emocional, que por isso que mulher não pode estar na chefia, em ambientes de diretoria, porque, enfim, ela é uma descontrolada emocional. Então, isso é baseado em fatos científicos. Olha que bonito. Então, né, a gente está entendendo que o neurosexismo existe, ou o sexismo científico existe, né? Então, um estudo recente, revisando uma série de características comportamentais, mostrou que estas não se encaixam em duas categorias binárias limpas e sobrepostas. Então, agora um artigo dizendo que isso não existe em relação ao neurosexismo. Então, olha, mostrou que estas não se encaixam em duas categorias binárias limpas e não sobrepostas. Até mesmo as habilidades superiores dos homens na cognição espacial, um conceito sólido e bem estabelecido, que é o exemplo que eu acabei de dar sobre memória espacial, mostram estar diminuindo com o tempo e até mesmo desaparecendo. Ou seja, se as mulheres começam a ser taxistas, elas também vão ter
uma habilidade de cognição espacial. Se as mulheres começam a ser astronautas, elas também vão ter habilidades de cognição espacial. Então, não é interessante que é toda uma retórica, né, gente? É toda uma questão dizendo que é assim porque foi demonstrado assim. Mas agora a gente está vendo que foi demonstrado de forma errada porque o grupo de estudos já era enviesado. E aí apareceu um artigo, né, já falei o quão importante e respeitada é a Proceedings aí, a PNAS, e aí um grupo amplo de pesquisadores de Israel, da Suíça, da Alemanha, mostrando o contrário. Então, sexo além da genitália, o mosaico que é o cérebro humano. Então, eles têm aí um N, né, um grupo de estudos de 5.500 indivíduos, e o que eles encontraram depois de escanear, fazer ressonância magnética, testar tudo que já havia sido declarado como fato científico, eles foram rever. Esse artigo, queria achar a data dele aqui, 2015. De 2015, ou seja, um ano depois daquele de 2014, na própria PNAS. Então, ele diz, olha, que os nossos dados, que são robustos, numa amostra super ampla, transcultural, não pegaram só pessoas de um grupo super desenvolvido, ou pessoas de uma tribo africana, ele foi transcultural, uma amostra transcultural. Esses resultados, então esses resultados revelaram uma consistência extremamente rara, ou seja, não existe aqueles dados de que cérebro do homem é assim, cérebro da mulher é assim. Então não existe essa consistência que os outros artigos estavam atestando como verdadeiro. Existe uma multiplicidade de tipos de cérebro em relação a tipos de habilidade. E essa multiplicidade não tem a ver com gênero, não tem a ver com genitália. Então, os nossos estudos demonstram que, apesar de existem sim diferenças cerebrais ligadas ao sexo, ao gênero, existem essas diferenças, porém, essas categorias não se encaixam naquela categoria dualística que queriam mostrar para a gente em relação ao cérebro masculino e feminino, né? Então, que ela é muito mais ampla e elas não podem ser, que é o que está o balãozinho aqui embaixo, ó, essas características não podem ser categorizadas em duas classes distintas. Essas habilidades não podem ser categorizadas em duas classes distintas, que são elas, cérebro masculino e cérebro feminino. Certo? Então, a gente tem um artigo publicado na mesma revista relevante, com um N gigantesco, e essa população estudada foi transcultural, como eu ressaltei, e os dados mostram que não existe essa dualidade, essa forma de encaixar habilidade masculina e habilidade feminina. De novo, respondendo à pergunta da Marcele, existem diferenças nos cérebros masculino e feminino? Existem, porém, não são essas que querem incutir na nossa sociedade. Fui clara, gente? O que vocês acham? Professora? Oi. Eu fiquei com uma dúvida na cabeça, assim, se a revista, já que os dois artigos foram publicados na mesma revista, se a revista fez alguma retratação? Não, nesse caso algo. Não. A gente vai ver que aconteceu uma coisa muito recente na Nature e foi feita uma retratação. Porém, é aquela coisa, né? Quem está falando? É a Roberta. Roberta. Porém, Roberta, é assim, né? Quando a retratação aparece lá no rodapézinho, ninguém lê, ninguém faz auê sobre a retratação, né? Então, esse artigo que eu estou mostrando agora, ele é muito pouco citado. E o outro bomba. O outro que ressalta as diferenças, a gente vai ver em N palestras, em N discussões
dizendo, olha, é cientificamente provado que existem habilidades masculinas e femininas determinadas pelo cérebro. E um estudo muito mais amplo mostrando que isso não é verdade é pouquíssimo citado. É isso que vai acontecer. Tá bem? E aí o da Nature, que eu estou dizendo. Esse da Nature, gente, foi tão absurdo, tão absurdo. Eu não sei se vocês ouviram falar disso. De que saiu no final de 2020, ou seja, ontem, né? Dizendo que mulheres que publicam com as suas orientadoras recebem poucas citações. E que, portanto, as mulheres devem evitar orientadoras mulheres para que esse viés não se perpetue e elas sejam citadas. Ou seja, para todas as meninas da graduação, para todas as meninas que vão começar pós, a orientação do artigo publicado na Nature por um grupo indiano era que procurassem orientadores homens, porque senão elas iam estar fadadas ao fracasso científico. Esse artigo foi publicado, foi um auê enorme, e é isso uma outra coisa que eu quero, né, conversar com vocês sobre as ações possíveis, né? Uma ação possível é botar a boca no mundo mesmo, aproveitar tudo isso que a gente tem de acesso agora, a essas mídias, né, e botar a boca no mundo. E aí depois que a Nature foi super malhada, eles pediram retratação. E aí a retratação foi, né, um vernizinho, assim, dizendo, olha, o nosso estudo é importante porque ele detecta esse viés de que meninas que são orientadas por orientadoras mulheres estão mais fadadas ao esquecimento científico e, portanto, aí eles terminam agora de uma forma assim, e, portanto, é importante a gente prestar atenção nisso para que isso não se repita, ponto. Ninguém ouve falar na retratação, e o artigo da Nature continua bombando aí nessas mídias, dizendo, não é legal que você procure uma orientadora mulher, porque você tem muito mais chance de cair no ostracismo aí, no esquecimento, né? Então vejam que a gente começou lá da era vitoriana, mostrando aqueles desenhos horrorosos lá de que o cérebro do negro, o cérebro da mulher está muito mais próximo anatômica e fisiologicamente ao cérebro de um chimpanzé, e o cérebro do homem branco é a coisa linda, maravilhosa, grega, né? E hoje se sabe que não tem nada disso. O próprio cérebro do Einstein mostrou isso, que ele era bem na média em termos de tamanho. Então a gente vai desde a era vitoriana, que você diz, claro, né, lá atrás, ok pensar dessa forma. Então, era vitoriana, passado, e aí ontem saiu um artigo desse na Nature. Não é incrível, gente? Ou seja, a gente tem muito caminho pela frente, não é? Eu sou super otimista, de bem com a vida, mas olha que você olha umas coisas assim, e você fala, o que vai acontecer com a nossa vida, não? E aí, por incrível que pareça, quando essas diferenças entre gênero de fato interessam, fisiologicamente, biologicamente, elas não são estudadas, olha que incrível, aí ninguém se interessa por isso, né? Então, toda a indústria farmacêutica, ela é baseada em dados masculinos, sendo que a gente tem peso menor, tem massa magra menor, tem hormônios diferentes, mas dane-se, você vai tomar o remédio que foi estudado primeiro em rato macho e depois em homem macho, né? Então, a maioria das pesquisas científicas não considera sexo ou gênero como variáveis e trata o sexo masculino como a norma, considerando resultados de saúde e segurança obtido em homens para homens e mulheres. Né? Então, isso é a fala de um grupo de pesquisadores que estuda dor na Universidade McGill, no Canadá, e que entende que toda essa indústria farmacêutica seria mais eficiente no processo de dor crônica, por exemplo, né? Não tem cura, a pessoa vai ter dor para sempre, e isso não é levado em consideração, né?
Então é muito maluco, né? Muito maluco não, né? Na verdade é o esperado. Ou seja, onde há interesse de um grupo dominante continuar como grupo dominante, os estudos são exacerbados, hipertrofiados. E onde não tem interesse, tipo dor, doença cardiovascular, dane-se. Faz aí todo estudo em homem e a gente vê o que acontece na mulher depois. Sendo que vai ter uma diferença fisiológica gigantesca, considerando, por exemplo, todo o template hormonal masculino e feminino, ou mulheres jovens ou mulheres na menopausa, que os hormônios não têm mais aquele pico, né? Então, por exemplo, em doenças coronarianas, em doenças cardíacas, tudo isso não é estudado, né? E faz muita diferença. Bom, então, para a gente não ficar, né, achando que não temos possibilidade de avançar, eu acho que a gente tem possibilidade de avançar, né, e aí para ir caminhando para o final da minha apresentação e a gente conversar, queria mostrar onde é que a gente está, porque a gente não está tão mal em números assim, até considerando a América do Sul. Olha só, quando a gente vê o mapa da proporção de pesquisadores homens e mulheres, ó, na América Latina a gente está com 44%. Então, quase que meio a meio, né? Só que quando a gente considera o mundo todo, faz uma média mundial, continentes como o continente africano e o continente asiático puxam a média lá para baixo. Aí a gente fica aí em torno de uns 20, 25% de número de pesquisadoras versus pesquisadores, né? Porém, é estimulante a gente pensar que a gente está, desculpa, gente, a gente está acima da América do Norte e Europa, por exemplo, né? Estamos melhor que eles, só estamos abaixo da Europa Central, certo? Mas foi o que eu falei no início, né? Quando você faz um zoom nesses números, as coisas não são tão bonitas assim, porque vai lá para os 20%, considerando população mundial. Em relação à autoria, né, que é uma coisa aí que a gente sabe que quem está na vida acadêmica é a moeda, quer a gente queira, quer não, publicar é a moeda, a gente até enxerga que as mulheres publicam bastante, em muitos países publicam aos homens. No Brasil, a gente já tem essa porcentagem de 50%, 50%, porém, de novo, quando você vai olhar esses números em detalhes, você vê que nas grandes revistas que estão citadas aqui no meio, do nível Nature e tal, as mulheres não são primeiras autoras, nem são últimas autoras. Quem está aí na pós já sabe que isso é o que conta, né? Ou você ser o primeiro autor, ou ser o último, que significa que você ou é o orientado, ou você é o chefe daquele grupo de pesquisa que é o último autor. E as mulheres tendem a vir nas publicações ensanduichadas, que é o que a gente diz em publicação, vem ali no meio, e isso não conta para ela, em termos de currículo Lattes, por exemplo, né? Então, percebam que os números são bons, pero não muito, né? Quando a gente vai para as chamadas ciências duras, aí o cenário piora muito, né? O que a gente diz aí das engenharias, da matemática, da física. Então, tudo que está em roxinho no gráfico é a proporção muito menor de mulheres nessas áreas duras. O que eles estudaram, o que eles amostraram foram as engenharias, né? Então, mesmo em países ditos desenvolvidos, né, como Canadá, Dinamarca, França, a proporção ainda é extremamente baixa das mulheres nessas áreas.
Olhando no Brasil, né, houve um crescimento significativo aí nos últimos 20 anos. Quem tiver interessado no assunto, esse é um ótimo banco de dados, né, esse Gender in the Global Research Landscape, e eles atualizam a cada 2 anos, se não me engano. Então, os meus dados estão até um pouco defasados aí, deve ter coisa mais nova. Então, olha só, em termos de publicação, a gente até passou os homens um pouquinho, ó, né? Porém, é aquilo que eu ressaltei, não somos primeiras e últimas autoras, estamos ensanduichadas. E aí, a respeito da citação, que a citação é menor, né? Parece bobo, né? De 0,74 para 0,81, mas isso vai fazer uma diferença enorme em captação de verba, no seu ranking na pós-graduação, em tudo isso. Em cada 4 estudos publicados na área de saúde, 1 em cada 4 é feito por mulheres, né? Então, em saúde e humanidades é o que parece que é permitido a gente ser mais atuante, mas quando a gente vai para ciências duras, de novo, a gente é minoria, isso no cenário brasileiro, né? Então, publicações em áreas como ciências da computação e matemática, a grande maioria, 75%, 80%, são homens, né? Então, isso se reflete no Brasil, como a gente viu no mundo. Um fenômeno que eu queria destacar para vocês, que, assim, eu tenho certeza que vocês vão começar a observar isso no dia a dia de vocês, no lugar que vocês estudam, no lugar que vocês trabalham, é esse fenômeno chamado teto de vidro, né? É um bloqueio invisível que as mulheres não conseguem quebrar para chegar ao topo. Então, é como se fosse permitido que a gente chegasse até determinado patamar, e depois, não, só homens, né? Então, a igualdade na distribuição da autoria de trabalhos científicos no Brasil não se reflete no cargo científico de liderança. Então, aquilo que a gente viu de um número bonito, que a gente está publicando 51%, então, estamos publicando mais que os homens, então, a gente pode inferir que as mulheres são maioria, que estão mais atuantes na pesquisa e na universidade. Porém, quando a gente vai olhar para os cargos científicos de liderança, a gente não encontra mulheres, ou encontramos pouquíssimas mulheres. Né? Então, reitores de universidade, chefe de departamento, coordenadores de linha de pesquisa, conselho diretor de agência de fomento, ainda são, em sua maioria, homens. Né? Então, é muito interessante a gente prestar atenção aí nesse teto de vidro. Eu fiz alguns levantamentos hoje de manhã para mostrar para vocês. Então, olha, quando a gente olha para os reitores das federais, que são 63 reitores, só 19 são mulheres. Quando a gente olha para a Academia Brasileira de Medicina, ela tem 115 membros, só 5 são mulheres. E olha que incrível, mais mulheres são formadas em medicina, 55%, porém, olha o teto de vidro na cabeça delas. Elas não chegam nas grandes esferas. O CNPq, que é a nossa principal agência de fomento, né? Vejam que incrível. Bolsa de C, as meninas têm mais do que os meninos, 59%. Então, ok fazer IC, se comporte fazendo IC. Porém, à medida que essas bolsas vão ficando mais importantes, maiores em dinheiro e importância, elas vão caindo. Então, as meninas estão na base da pirâmide, que é a bolsa menor, que é a bolsa menos cara para o governo, etc, etc. Aí tudo bem, está liberado. Quando a gente vai lá para a tal da bolsa de produtividade 1A, 24%. Se a gente avança mais, a porcentagem cai ainda mais. Então, a gente consegue construir uma pirâmide com os dados do CNPq. A FAPESP, que é a nossa principal agência de fomento em São Paulo, o conselho superior dela tem 12 cadeiras, e 3 são ocupadas por mulheres hoje, né, em 2021. Então, isso é muito claro, né, gente? E vocês vão reparar aí, se vocês forem na FAPERJ, vocês vão reparar, se vocês começarem a reparar as reitorias estaduais, federais, a gente vai enxergar isso muito claro.
Hoje, no Dia Internacional da Mulher, eu recebi um vídeo da minha instituição, assim, né, um vídeo institucional, e aí aparecia um número lá falando que as mulheres agora estavam ocupando cargos de chefia numa proporção maior, e na hora me surgiu uma pulguinha atrás da orelha, assim, eu vou analisar quais são esses cargos de chefia que elas estão super ocupando, se é verdade. Bom, e o que é possível a gente fazer, né? Também não dá só para saber disso, discutir isso e não ter ação nenhuma, né? A ação que eu acho possível dentro da universidade é fazer o que vocês estão fazendo no grupo de vocês, levantar o debate, sensibilizar, mostrar que existe diferença sim, e que a gente pode apontar essas diferenças em números, em cargos, em relevância, né? E ter alguma ação sobre isso. Uma ação que eu acho extremamente importante, né, que é a nossa diferença aí, quando a gente estuda em outras universidades fora e vê que a cultura científica já é muito mais divulgada, né, que o Brasil ainda é muito, muito pobre em cultura científica, que as pessoas acham que cultura científica é para essa camada que está na universidade. E, na verdade, cultura científica é para todo mundo. Usar o método científico para pensar e ser crítico é para toda a sociedade, né? Então, essa eu acho que é uma forma, né? A gente mexer na base, que é o que a gente tenta lá com o nosso projeto de extensão Meninas na Ciência, e lá no ensino fundamental e no ensino médio, e mostrar que as meninas são tão capazes quanto os meninos de irem para esse universo científico, acadêmico, né? Existe um estudo, né, que a pesquisadora fala, as meninas são realmente boas na ciência e pensam fora da caixa, têm um pensamento lógico muito afinado, até por aquela bola que foi levantada no artigo de que são intuitivas, são mais sensíveis ao ambiente, e porque percebem mais o ambiente, começam a questionar esse ambiente. Ah, mas por que então isso não afunda quando eu coloco na água? Por que esse lado é mais quente quando tá sol, o lagarto vai para a pedra tomar sol? Enfim, né, existe essa sensibilidade e essa percepção do universo científico. Por que depois não vai para frente? Porque justamente acontece esse desligamento que essa pesquisadora detectou, que acontece mais no ensino médio, onde a ciência não é mais divertida. E que a professora vai usar lá o Joãozinho para dizer que ele resolve o problema, eles vão ser os protagonistas dessas habilidades que ficam sendo reforçadas como masculinas. A lógica é masculina, o foco é masculino, a capacidade matemática, a capacidade da engenharia, da física é masculina, e não é, né? Tem esse trabalho bacana que saiu nessa revista sobre desenvolvimento infantil em 2018, que eles saíram perguntando para as crianças como é que uma cientista é, como é que uma cientista se parece, e pediram para desenhar. E o que eles estão notando ao longo aí dos últimos anos, né, das últimas décadas, é que as crianças cada vez mais desenham mulheres cientistas. Isso, um trabalho americano. Eu não sei como seria a réplica desse trabalho no Brasil. Se a gente sai aqui nas escolas de ensino fundamental e médio, do ensino público, e pergunta para as meninas, ou para a classe em geral, desenha um cientista. Não sei o que eles desenhariam, né? Nos Estados Unidos, o que o estudo mostra é que cada vez mais eles desenham mulheres na ciência. O que já é esse trabalho de base que eu estou dizendo para vocês, né? Olha lá. Então, o laboratório, o universo que era exclusivamente, prioritariamente masculino, tem sido visto como um ambiente feminino, que é a tal da representatividade, né, gente? E o máximo possível de divulgação científica para a criança, né? Mudar essa cultura científica de que ciência
faz parte do seu universo como um todo, ciência faz parte do seu dia a dia, ciência é divertido. Então, tem N blogs bacanas e contas de Instagram agora, né? Com essa temática voltada para a criança. Trouxe o exemplo daquela revista Ciência Hoje, que tem a Ciência Hoje para criança, né, justamente para você ir... Não é nem uma questão de estimular, a criança já é naturalmente curiosa, é você perpetuar essa curiosidade que em algum momento é cortada, principalmente para as meninas. E aparece aquele universo estereotipado da casinha, do cuidado com os filhos, e desaparece o Lego, desaparece os bloquinhos para montar, desaparece o experimento científico, né? Gente, eu falo mais que a boca, me interrompam, por favor. Enfim, né? Mexer nessa base, mexer nas crianças e mostrar que isso é um universo possível para meninas e meninos. Então, estou colocando aqui alguns exemplos. Depois vocês podem, eu posso disponibilizar a apresentação e aí vocês terem acesso a essas fontes. Sobre mulheres especificamente, né, também é um movimento que tem crescido muito, isso é muito bacana de assistir. Então eu estou nesse universo aí há 4 anos e meio, e de 4 anos para cá bombaram essas proatividades em relação à mulher na ciência, meninas na ciência, né, prêmios, como é esse prêmio da L'Oréal para mulheres, vários de ciência, né, cientistas feministas, meninas na ciência, mulheres na ciência. Então, na maior parte das universidades federais, estaduais, hoje, a gente tem um grupo desse, que é muito bacana de ver, né? Quando a gente faz buscas aí, cada vez tem um número maior de grupos dentro das universidades públicas. Meninas com Ciência, esse é do Museu Nacional de vocês. Mulheres e Meninas na Ciência, da Fiocruz. Meninas na Ciência da Computação. Então, agora também vários grupos das chamadas ciências duras com meninas, né? Desembrutecendo, sem perder a ternura, né, gente? Meninas na Ciência da UNB. E o nosso lindo projeto Meninas na Ciência do Instituto de Biociências de Botucatu, que, como eu falei, a gente trabalha no ensino médio das escolas públicas, tentando fazer essa ponte para a universidade, e a gente tem braços do projeto dentro da universidade, assim, a gente tem grupo de estudos, grupos de debates, palestras, temos um clube do livro só para ler sobre mulheres na ciência, temos cineclube. Então, um projeto que começou com essa interface na escola pública, ele se expandiu enormemente dentro do próprio campus. E isso é um reflexo da necessidade, né? Tem uma demanda gigantesca, as pessoas querem falar sobre isso, as meninas querem se agrupar em torno desse tema e debater esse tema e saber o que é possível fazer e tudo mais. Então, cabe a nós aí, da universidade, espalhar notícia científica, tirar do mundinho universitário, cultuar a propagação dessa cultura científica que é para todo mundo, não é para quem está na universidade, não é para essa elite acadêmica, snob e eminentemente masculina. Quebrar esse ciclo. Esse fulano aqui, que eu nem lembro o nome dele, porque eu quero esquecer, né? Ele ganhou um Nobel há pouco tempo atrás, e aí ele foi dizer que ele não orienta mais mulheres, porque mulher é um problemão no laboratório dele, porque elas se apaixonam, e aí elas choram, e elas são super emocionais e tal. O que aconteceu foi que todo mundo ridicularizou ele, né, a ponto do Nobel agora ser insignificante na vida dele, ele só é associado com essa asneira que ele falou.
Então, é muito importante a gente quebrar o ciclo, né? Que foi o que eu mostrei, que também foi a grande repercussão no artigo da Nature, né? Ou seja, não é para publicar um negócio desse numa revista tão relevante como a Nature. Está errado, está enviesada essa publicação. Então, o que é possível a gente fazer? Botar a boca no mundo, dizer que está errado e que não é assim. Coloquei aí como uma questão reflexiva, né, para a gente pensar e medir até que ponto existe a sororidade no ambiente acadêmico e científico, né? Será que a gente é empático às outras mulheres, no acadêmico, nesse mundo, nesse universo? E pensando aí no dia de hoje, né, eu peguei aí de uma conta de Instagram que eu sigo, tem vários Instagrams super interessantes para a gente seguir, de meninas e mulheres na ciência. O nosso é um deles, Meninas na Ciência BTU, fazendo minha propaganda. Mas nesse, que não é o nosso, eu achei uma coisa bacana, né? Não nos dê parabéns, nos dê igualdade salarial, respeito, visibilidade, direito de escolha, representatividade, incentivo para as meninas serem o que quiserem, inclusive cientistas, legitimidade de fala, responsabilidade afetiva, posições de liderança, quebrar o teto de vidro, posições de liderança e fim do feminicídio, que nesse governo e nessa pandemia estão em números absurdos, né? Feminicídio é uma coisa absurda, é uma coisa medieval e que tem números alarmantes e crescentes, né? Então, o fato de ser mulher te deixar vulnerável para ser morta é a coisa mais medieval que existe, né, gente? É triste demais. Então, se alguém tiver alguma questão, depois pode entrar em contato comigo aí pelo meu e-mail. As meninas do grupo têm meu e-mail, eu fico à disposição se vocês quiserem alguma referência, alguma discussão, alguma troca. Vocês viram que é um assunto que eu me empolgo e gosto, me inflamo a respeito. Era isso, gente. Nem sei se a gente tem tempo e se vocês têm paciência agora de discutir alguma coisa. Gente, boa tarde. Gente, as minhas amigas queridas vieram me dar uma força, eu estou vendo algumas delas aqui. Ai, que bom. Palestra não, né? Uma conversa sensacional, professora Persília. Meu nome é Tainã, eu também faço parte do núcleo. E assim, antes de abrir para as perguntas, quem quiser fazer as perguntas, conversar, discutir, pode abrir o seu videozinho se quiser, e se não quiser, né, tiver com vergonha, pode deixar fechado, mas assim, essa conversa era essencial, né? Eu falo assim por mim, tudo que a senhora disse, assim, eu fui pensando em toda a trajetória, por ser mulher e negra, né? Porque assim, a gente sabe que esse peso, entre aspas, de ser mulher é uma coisa muito complicada. Aí, quando você pega a questão de cor, parece que triplica, né? Então, assim, é uma coisa que eu venho tentado também estudar sobre, além dessa carreira científica que todo mundo aqui que está participando faz. E, realmente, quando a gente pega os dados, é surreal e um absurdo estrondoso. E, assim, eu concordo profundamente que tem que começar lá no início mesmo, né? Das crianças, para eles manterem mesmo essa curiosidade, para eles permanecerem com essa, para elas, né? Principalmente, permanecerem com essa curiosidade. Estou emocionada. Então, agora pode abrir as perguntas. Obrigada pelas palavras, Tainá.
Tainan, tem umas perguntas no chat aqui. Isso. Ou algum comentário? Tainan. Enquanto as pessoas estão pensando aí nas perguntas que a gente pode ver, né, Tainan? Isso. Ô, Raquel, você quer fazer? Eu não achei aqui a pergunta da Juscelia aqui embaixo, né? Perguntando, professora Persília, se as meninas desistem ou elas não conseguem chegar ao topo como os homens, né? Chegar ao que seria o pódio, daquele emprego bom, daquele emprego com um salário equivalente ao salário dos homens. A senhora acha que as meninas desistem por algum motivo ou elas não conseguem? As duas coisas, né? Assim, então, por exemplo, se a gente pensa nas meninas do ensino médio, né, que são as meninas que a gente trabalha aqui em Botucatu, na periferia, que é uma realidade muito maluca, né? Tem um campus no distrito, afastado da cidade, e um distrito super pobre em Rubião Júnior, colado na universidade, e que nunca vão ter acesso à universidade. Então, assim, na maioria das vezes eu penso que para elas, não é nem que elas desistem, elas não conseguem, né? A demanda, assim que elas acabam o ensino médio, se termina o ensino médio, vai ser cuidar da casa, vai ser cuidar dos irmãos, um índice de gravidez na adolescência altíssimo, né? Tanto é que quando a gente chegou na escola para trabalhar, a diretora fez uma reunião com a gente e com os professores, dizendo, a gente não quer esse papo de meninas na ciência aqui, não, a gente precisa que vocês conversem sobre gravidez na adolescência e higiene. E aí a gente foi fazer esse trabalho também, porque, enfim, esse é um papel da extensão, né? Você chega lá com o seu projetinho pronto debaixo do braço, aí você dá com a cara naquela realidade que é imensamente mais triste do que você imaginava, e aí você tem que adequar o seu projeto. A professora Zezé, que está aqui, ela trabalha com a gente no projeto, trabalhou com a gente nessa escola de Rubião Júnior, e a gente teve que adequar, e assim, muitas vezes a gente pensava até em desistir, assim, né? Será que vale a pena falar de menina na ciência quando o buraco é tão mais embaixo nesse público que a gente está trabalhando? Então, respondendo a pergunta, muitas vezes elas não conseguem. É irreal ir lá falar de, olha, você pode estar na universidade, você pode ser cientista, a universidade está aqui do seu lado, se você não tiver grana para o cursinho, tem um cursinho social que a gente traz aqui para a sua escola, você vai lá. Ainda assim, é muito inatingível para elas, né? E outras não conseguem, né? Outras, por exemplo, se a gente acompanha as meninas da graduação, por exemplo, com questões sociais, com questões econômicas, com questões da maternidade, então muitas vezes elas vão desistir. Então acho que os dois fenômenos acontecem. Ou mesmo aí considerando uma mulher que está colocada no mercado de trabalho, eu acho que é um misto de não conseguir, porque muitas vezes não é nem da capacidade dela e não da persistência dela, é que vai ser inatingível mesmo. Vou dar um exemplo para vocês, né? Dessa bolsa de produtividade do CNPq, eu tenho uma amiga muito próxima que é um fenômeno, ela é nova e ela publica muito, 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 né? Que é a Moeda. Então, sei lá, tem quase 200 artigos publicados. E ela não consegue a bolsa produtividade, sendo uma das pesquisadoras mais produtivas de São Paulo. Por que ela não consegue? Porque o comitê que avalia quem vai receber a bolsa é um comitê masculino, que produz muito menos que ela, que tem gente muito menos capaz que ela, e não vão dar a bolsa para ela. Entende? Então é um misto, mesmo que você seja a persistente do rolê, muitas vezes vai ter um bloqueio físico, ou tal teto de vidro existe. Como é que você briga com isso? Como é que você vai dizer para esse comitê? Como assim? Eu tenho mais publicação que vocês. Óbvio, né, que cabe recurso, você entra com recurso, briga, mas eles vão decidir, eles vão dar a palavra final.
um comitê masculino dizendo se você, mulher super produtiva na ciência, segundo a moeda corrente, que é publicação, se você merece ou não. Então, não sei se eu respondi, mas é um misto das duas coisas, né? Nem conseguir e desistir. Professora, me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, Sim. professora, você podia falar um pouquinho sobre como é que é esse projeto que vocês desenvolvem das meninas na ciência? O que vocês fazem lá com as meninas e tal? Então, Marcele, aí a partir do momento que a gente entrou mesmo nos objetivos do projeto, a primeira coisa que a gente faz é levantar todo esse histórico de que por que a gente enxerga homens nesses lugares e a mulher não. Então, as meninas, assim, e eu devo tudo a elas, eu me sinto até meio impostora de estar aqui falando uma coisa que muitas vezes eu nem faço, sabe? Porque elas são demais, assim. Elas mostram, né, desde a Idade Média, o que foi o aparecimento das caças às bruxas. Quem eram as bruxas? Os protótipos de cientista. Quando elas começaram a virar curandeira, quando elas começaram a fazer parto, quando elas começaram a observar daquilo que a gente estava dizendo, né, sobre essa sensibilidade feminina que de fato existe, né, a respeito do universo físico e curar e serem as protomédicas aí, os homens falaram, opa, o que é isso, né? Caça as bruxas, vamos queimar vivo na fogueira. Aí elas mostram, aproveitam a questão do que eles estão trabalhando em história, mostra toda a questão do feudalismo, que foi o feudalismo, que foi essa divisão, que o homem começou a ir para a agricultura, e elas ficarem em casa e trabalhar em casa, ou seja, mostra que isso é um construto histórico, que não é a sua incapacidade, que não é o fato de você ser menina que você vai ficar em determinados lugares. Então, primeiro tem toda essa desmistificação do que é ser mulher cientista no mercado de trabalho, o que quer que seja. E depois a gente começa a trabalhar por meio de mini palestras e e-books essas temáticas, o que é feminismo, o que é ciência, fazer esse papel de sensibilidade mesmo. Aí, num segundo momento, quando a gente tem essa coisa estruturada, né, essa questão dizendo, olha, de fato, a sociedade está te dizendo que você não pode fazer, a sociedade está te colocando num estereótipo do que é ser mulher, isso não existe. Então, depois dessa sensibilização toda que acontece na escola delas, e está acontecendo de maneira muito bacana, remoto até, a gente achou que não ia virar, mas tem acontecido, né? Aí a gente vem para uma parte de trazê-las para a universidade. Aí a gente tem as professoras, parceiras do projeto, que abrem os laboratórios e elas vão ver essa representatividade. Então, olha, tem essa pesquisadora, mulher negra, e esses são os orientandos dela. Olha, tem essa pesquisadora, mãe com filho pequeno, e ainda assim ela está aqui. Então, a gente tem esses perfis de pesquisadoras dentro do nosso campus, que abrem os laboratórios para enxergar essa representatividade. Aí a gente mostra os cursos, os laboratórios e principalmente tentar fazer uma ponte com o cursinho, né? De dizer, olha, tem cursinho de manhã, de tarde, à noite, e você pode fazer cursinho, e você pode estar aqui. Então, esse basicamente é o nosso projeto, Marcele. E que eu falei que foram surgindo coisas bacanas, assim, inesperadas no próprio campus, sabe? Que é isso que a gente está dizendo, a gente quer discutir isso, a gente quer ter essa rede, né? E aí as meninas da graduação começaram a puxar o projeto para o campus, sabe? Então, hoje a gente tem as palestras no campus para graduação e pós, o Clube do Livro, o Cineclube, tudo dentro de Mulher na Ciência. Então, é isso. Muito bom.
nas perguntas, gente, tem um comentário aqui, professora, da Bárbara. Ela falou: obrigada, amei o conteúdo da conversa, contribuiu muito para a abertura dos meus horizontes, relatos que não eram do meu conhecimento, muito enriquecedor e agregador. Obrigada pelo seu comentário fofo, Bárbara. Raquel tinha uma pergunta. Isso. Na verdade, é uma colocação assim: o que fazer, ou o que a senhora acha, e como ajudar, em que situação? Quando a gente vai fazer uma entrevista de mestrado ou doutorado, e você é perguntado sobre a sua vida, o que você quer fazer? Você quer casar? Como que é o seu casamento? Você quer ter filhos? Você vai ter filhos durante seu doutorado? Isso acontece, já aconteceu comigo, e eu percebo que isso acontece nos programas de pós-graduação. Percebo, né, que é por conta de olhar para o programa e ver que vai atrasar se a mulher tiver filho ou se não tiver, como que vai ser o casamento, se não vai ser. Mas, assim, como ajudar esse programa a não fazer mais isso? Porque não cabe ao programa interferir. E por que faz isso? Essa pergunta para mulheres. Eu desconheço de ter feito essa pergunta para homens, por exemplo. Então, o que a gente pode fazer? Olha, Raquel, eu acho assim, uma coisa importante é sempre a gente tentar ir para as cabeças, né? O coordenador da pós-graduação. E acho que é a tal da união e a sororidade que eu coloquei ali no fim, né? Um grupo de meninas que vão marcar uma reunião com o coordenador da pós, do programa, e falar: olha, professor, que deve ser um professor, né? Estou pensando aqui no meu campus se tem mulher coordenadora de programa de pós. Tem um em outro campus, no meu não tem nenhum. Então, é um teto de vidro de novo. Marcar uma reunião e dizer: olha, isso acontece, a gente tem vários relatos de meninas que passaram por isso e tem que ser uma normativa desse conselho de pós-graduação que esse tipo de entrevista não aconteça. É para ter uma entrevista com padrão geral para menino e menina, e que esse tipo de desconforto, de constrangimento não aconteça com as meninas. A pós-graduação é um celeiro bem do mal para essas relações, né, gente? Eu sei porque eu adotei duas meninas que vieram de uma história horrorosa com o orientador. Então, assim, eu acho que uma primeira coisa é essa, e assim, estando na entrevista, fico pensando o que eu diria, que também é fácil, né, o meu achismo, assim, mas dizer: olha, professor, eu não vejo como essas considerações sobre a minha vida pessoal vão medir minha capacidade. Eu acho que eu sou capaz de fazer esse objetivo da pesquisa que eu estou me propondo, eu tenho uma disponibilidade de tempo e não vejo como as minhas relações pessoais vão interferir nisso. Então, eu prefiro não responder essa coisa hipotética que não vai interferir no meu projeto, né? Porque a pressão na hora é dizer: não, eu não vou ter filho durante o meu doutorado, não vou fazer isso durante o meu mestrado, e a gente quer falar isso, porque a gente quer que ela vá, e olha como que a gente tem que fazer, o que a gente tem que fazer, falar uma coisa que a gente pensou para a gente passar, não sei se vai passar por conta disso, mas assim, uma pergunta é feita, então tem alguma intenção, né? Então, eu preciso ressaltar que a minha orientadora é uma mulher, o laboratório tem mulheres. Ela teve 4 filhos durante a pós-graduação. Sim. E hoje, no meu laboratório, 3 meninas estão grávidas. Que loucura. 2 saíram e uma está agora ainda. 2 estão na metade do doutorado e ficaram grávidas. Mas, assim, a gente usa muito. Já tive as perguntas de outros orientadores, homens, que, na verdade, quando eu fui conversar sobre uma possível orientação, e nessas entrevistas de programa de pós-graduação. Então, assim, muito obrigada pela sua fala, pela questão da gente se unir. Eu acho que também a gente, como grupo de estudo de discriminação, a gente pode olhar para isso. Isso está sendo assim, essa tarde está sendo incrível para abrir mesmo nossos olhos. Raquel, eu sempre costumo falar com as alunas, né, em questão de assédio e tal,
Porque tudo que elas vêm falar só para mim, ok, vale como um desabafo, vale como uma pessoa que elas estão vendo para contar com aquilo, mas tudo tem que ser institucionalizado, sabe? Porque senão é fofoca, porque senão, o fulano é assediador, ponto, morre ali. Né? Então a gente tem que se unir. Muitas vezes eu reconheço também que é difícil dar cara para bater, porque você pode ficar estigmatizada por isso, né? Mas junta um grupo de meninas e pede uma reunião com o diretor da instituição, com o coordenador da pós-graduação, e mostra o problema que está acontecendo, e faz aquilo aparecer numa reunião, e aparecer no papel, né? Infelizmente, esse caminho burocratizado é o que faz as coisas acontecerem, né? Eu escutei na minha pós, né? Eu tive filho também, um deles durante o doutorado, e escutei que cada filho era 5 artigos a menos, de um machinho, obviamente, né? Posso falar, Per? Tem alguém inscrito? Acho que só você. Ok, então. Parabéns a todas, né, pelo dia, embora concordo também que não tem que dar parabéns, nada, vamos para a porrada. Eu acho que é tudo muito válido, isso que a gente discutiu aqui, que a Persília colocou. Quem diria que 4 anos atrás, em 2021, você estaria participando de um evento como esse? Eu acho que só isso já mostra o quanto o projeto é importante, foi importante a ideia. Acho que a gente tem que estimular. Eu acho que tudo isso que a Raquel acabou de colocar aí, a questão de ter filho não tem, se você for separada ainda, é pior ainda a situação, né, Per? A gente viveu, eu vivi, sou aposentada, mas eu vivi isso na pele, a Per viveu e vive na pele, né? Então é uma outra situação também muito problemática dentro da academia. Mas eu gostaria de lembrar que, apesar de todos esses senões, a gente tem avançado, e eu acho que projeto como esse fortalece mais ainda a divulgação, o incentivo. Eu acho que a questão dos cursinhos, como a Persília colocou, a questão das cotas na universidade abriu e abre muitas as portas para esse grupo menos favorecido, vamos dizer assim, e que a gente, como docente, sabe que o retorno é muito grande. Um aluno cotista, ele tem um desempenho, ele pode até ter dificuldade no começo, mas ele se dedica muito mais, ele corre atrás. Então, eu acho que vale a pena. Mesmo dando murro em ponta de faca, a gente não pode desistir. Nós somos mulheres e a gente tem que mostrar a que veio com todas as dificuldades. Se vai ter filho, se não vai ter filho, se é separada, se é casada, eles têm medo da concorrência muitas vezes, e é isso que não pode nos intimidar. Eu agradeço, Per, por você estar aí, representando o nosso instituto, representando a Unesp, trabalhando com essas meninas, como você disse, que elas que dão todo o fôlego para o projeto, né? E agradecer pela oportunidade. E parabéns para todas nós, por sermos mulheres batalhadoras. Obrigada. Obrigada, Zezé, querida. Eu quero fazer da questão da representatividade, né? Então, nós somos 3 docentes aqui do mesmo campus. A Bia, que está aqui, é uma médica que também sai desse estereótipo, né? A Bia foi mãe solteira, eu e a Zezé somos divorciadas, que são categorias também execradas na academia. Eu já escutei uma vez que ser separada... não vamos dar muita bola porque ela está falando, é separada, como separada é sinônimo de mentirosa. E a Bia é uma médica da nossa faculdade de medicina que é mãe solteira, foi mãe solteira a vida toda, fez a pós-graduação dela na Holanda, então tem toda uma trajetória diferente, né, e muito batalhadora. Então, quis ressaltar para vocês que essa questão, né, perdura, mas que estamos aqui, firmes e fortes.
Então, por isso eu discordo. Eu acho que a gente merece parabéns, sim. Todo mundo que está aqui nessa sessão merece muito parabéns. Eu quero meu parabéns. Viva! Viva Bia! De cabelo curtinho! Não, tá preso. Mas é verdade, não é uma trajetória fácil. Sabe que, Per, eu sofri tudo isso que você falou durante a minha carreira toda, só que eu nunca enxerguei do jeito que eu estou enxergando hoje. Então, agora, olhando para trás, é que eu consigo reconhecer o quanto eu fui assediada, o quanto eu fui podada, o quanto eu fui massacrada nessa faculdade de medicina pelos homens. E porque a gente cresce achando que a gente é inferior, então a gente começa a aceitar isso, aceita aquilo, aceita não sei o quê, e dá um jeitinho, e você sobrevive. Mas eu sinto que eu mereço parabéns porque eu cheguei onde eu queria. Apesar de tudo. Então, realmente não é fácil, não é um caminho fácil, mas eu acho que todas vocês estão no caminho certo, por estarem aqui hoje discutindo isso. Então, parabéns, Per, parabéns ao seu grupo por estar discutindo isso e estar trazendo isso hoje. Hoje, principalmente hoje, né? Beijo para você. Obrigada, Bia, querida. Parabéns para você e para a gente. Beijo para todas, estou me retirando. Bom descanso, beijo, Per, beijo para todas e até uma próxima, viu? Obrigada. A gente está caminhando também para encerrar, né, Tainá? Tem apenas uma pergunta de comparação, acho que a Tainá pode ver aí, né, sobre o anticoncepcional, e a gente está caminhando para encerrar também. Raquel, você está me ouvindo? Oi, Marcelo, estou te ouvindo. Então, eu queria fazer uma pergunta para a Persília, mas não é exatamente sobre o assunto que a gente está aqui, é sobre quando você falou da pesquisa dela, eu fiquei muito interessada. Aí eu queria, se você puder falar um pouquinho sobre isso, sobre a sua pesquisa de comportamento animal, da Persília, né? Marcélia, a gente usa um modelo mais simples de animal, que é o zebrafish, que é peixe, eu trabalho com peixe, para responder questões complexas do comportamento humano, por exemplo. Então, a gente trabalha com características de resiliência, como é que a gente identifica resiliência nos animais, o que faz, dentro da mesma espécie, alguns indivíduos serem mais resilientes, mais imunes. Então, agora, por exemplo, a gente está trabalhando com o Covid, usando o peixe como modelo para entender como é que o Covid afeta a habilidade espacial, cognitiva, memória. Então, eu trabalho com resiliência e bem-estar animal. Tá bom? Resumidamente, assim. Muito bom. Então, teve uma comparação aqui da Luísa Gomes, professora. Ela falou assim que um exemplo dessa diferença, né, entre homens e mulheres pode ser também o uso do anticoncepcional, né, que existe o feminino e o masculino, os dois têm o mesmo efeito colateral, mas o dos homens é sempre mal visto, né? Tipo assim, a mulher que tem que se prevenir, o homem não necessita dessa prevenção. Eu acho que pode ser um exemplo, né? Acho que a pergunta é um pouco daquilo que a gente estava dizendo desses papéis atribuídos à mulher, né? E que é biologicamente determinado. Agora a gente sabe que esse biologicamente determinado é muito, muito entre aspas, né? Então que o cuidado reprodutivo ou
evitar a reprodução é papel feminino, né? E eu ia fazer um outro gancho disso, mas me perdi. Lembrei de uma autora feminista que faz uma brincadeira, assim, apesar de uma brincadeira meio séria, né, dizendo que se fosse o homem quem engravidasse e não quisesse ter filho, clínica de aborto ia ser igual ao McDonald's, ter um em cada esquina, né? Se isso fosse problema deles, esse problema deles já teria resolvido há séculos, né? A mesma coisa de anticoncepcional. O anticoncepcional ia estar num patamar evoluidíssimo, assim, de nem ter efeito colateral nenhum, de ser uma maravilha, né? Então, acho que é um exemplo que procede, sim. Verdade. Vou passar a palavra para a Raquel agora, para ela encerrar a nossa conversa maravilhosa. Claro, nós gostaríamos muito de agradecer a professora doutora Persília por estar aqui conosco, dedicar esse tempo incrível, como foi importante, como nós crescemos juntas nesse tempo, também temos meninos aqui, como é importante eles estarem aqui, não ser uma discussão só de mulheres. Que bom que vocês estão aqui, meninos. E eu queria saber, a gente vai tirar um print da tela, se todo mundo quiser ligar a câmera aí, pode ligar, mostrando aqui o nosso momento tão importante de hoje à tarde. Vou contar de 1 a 3. 1, 2, 3. Pronto. Nosso ano está sendo assim, né? Ainda continua sendo assim, nossos registros de reuniões desse jeito. A gente tem a lista aí, se você não assinou ali, assine a lista de presença, por favor. O Eduardo apareceu. Parece, Eduardo? Assine a lista de presença. Mais uma vez, professor, muito obrigada. Professoras também do grupo, que estão associadas a esse tema, estão aqui, muito obrigada. Todos os alunos também, muito obrigada. Foi muito bom estar com vocês. Sigam também o projeto, a gente é muito enriquecido quando a gente, com o Instagram, né? Foi de lá que a gente conheceu esse projeto Meninas da Ciência. A senhora pode falar, professora, novamente, qual é o arroba? Meninas na Ciência BTU, que BTU é a siglazinha da universidade, né? Meninas na Ciência BTU. E tem também uma arroba germinação, que é o Instagram do nosso núcleo, onde a gente posta e também divulga tudo que a gente faz aqui na UENF, ou também está associada à biotecnologia, ou esses assuntos tão importantes como o de hoje. Muito obrigada, gente. Estamos encerrados esse Café com Ciência tão excelente. Muito obrigada mesmo. Obrigada pelo convite, meninas. Prazer em conhecer vocês, prazer em passar a tarde aqui, discutir. E qualquer coisa estou à disposição, me manda um e-mail, tá bom? E a gente conversa. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Bia.